Sexta-feira de novo, vamos falar em teologia, vamos abrir a nossa Bíblia aqui no meu canal. E o assunto de hoje, como vocês puderam ver no título, é sobre negue-se a si mesmo. A cruz que cada pessoa, quando decide virar um cristão, tem que carregar. É muito comum hoje em dia a gente ver pessoas que dizem que defendem os valores cristãos. Mas o que seria realmente defender esses valores cristãos? Eu trouxe uma reflexão hoje sobre o que Jesus nos pede quando nós decidimos segui-lo, ou seja, quando nós decidimos ser discípulos de Jesus Cristo. E o texto que eu vou usar como base hoje está lá em Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24. E dizia a todos, e agora são as palavras do próprio Jesus Cristo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. É um texto que parece simples, mas é muito profundo e traz implicações diretas na nossa vida como cristãos. O que Jesus Cristo está dizendo literalmente aqui é que quando nós decidimos ser cristãos, nós temos que abrir mão das coisas mundanas, das coisas carnais e nos ligarmos às coisas espirituais. Então, literalmente, quando nós seguimos a Cristo, nós carregamos uma cruz, porque nós temos que negar todos os nossos desejos. Enquanto pecadores, nós gostamos do pecado. Sempre que a gente for fazer uma escolha baseada no nosso coração, o famoso siga o seu coração, nós vamos acabar optando pelo pecado. E aqui Jesus Cristo nos ensina e é muito sincero com a gente. Nós vamos ter que carregar a nossa cruz todos os dias. Cada um tem um ponto fraco, cada um tem um pecado. O problema é quando as pessoas não querem abandonar esse pecado de estimação ou quando elas começam a ponderar e relativizar. Imaginem vocês um casal em que o homem chega para a mulher no dia do casamento e diz para ela que promete ser fiel, amar e respeitar em 90% do tempo. Obviamente que essa mulher não vai querer se casar com esse homem que vai ser fiel a ela somente 90% do tempo. E por que os cristãos não conseguem entender isso? Que ser fiel a Jesus em 90% do tempo não dá. A gente é fiel 100% ou a gente não é fiel. Eu não estou dizendo aqui no vídeo que nós nunca mais vamos pecar. Nós vamos cair várias vezes. O importante aqui é ter a consciência do pecado e entender que nós não devemos fazer essas coisas. Assim, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós temos sim que renunciar às nossas vontades para conseguirmos nos aproximar e ter um relacionamento com Deus. Não tem pecado de estimação. Um cristão de verdade não pode se orgulhar dos seus pecados. Acontece, claro, da gente cometer pecados, inclusive em pensamento, mas exibir esses pecados e dizer que esse pecado não é um pecado tão grande assim, não é uma atitude cristã. Um verdadeiro cristão deve refletir a essência de Cristo. Ele não deve se orgulhar dos seus pecados. Ele não deve ter orgulho de, por exemplo, fumar que nem uma chaminé ou beber que nem um alcoólatra. E a Bíblia também traz instruções pra gente quanto a esses vícios que, infelizmente, muitas pessoas que estão dentro das igrejas alimentam. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Nosso corpo é um presente de Deus e nós devemos cuidar dele através de todas as nossas atitudes. Nós devemos cuidar o que nós bebemos, o que nós comemos, o que nós assistimos, o que nós ouvimos. Todas essas coisas são portas de entrada para a nossa alma. E a gente está no mundo, mas deve tentar se contaminar o mínimo possível com ele.
1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo por glória de Deus. Nesse versículo fica muito claro que Jesus Cristo não quer que a gente seja cristão pela metade, não quer que a gente seja cristão e vá pro bar da esquina ficar bebendo cerveja, vinho, tequila até altas horas da madrugada. Quando nós somos cristãos, nós temos que renunciar às nossas vontades. Ou seja, nós temos que renunciar ao mundo para nos aproximar das coisas de Deus. Cada um desses pecados vai nos afastando e cada vez mais cauterizando a nossa consciência. Quando nós vemos, nós já estamos envolvidos cada vez em pecados maiores. E quanto mais longe nós estamos de Deus, mais difícil fica voltar para perto dele. Eu sei que vai ter muita gente vendo esse vídeo e dizendo que eu sou uma pessoa radical, mas quando nós decidimos ser cristãos e aceitar a Bíblia, nós temos que aceitar as coisas que estão escritas lá. E quando um ser humano, uma pessoa, um homem, uma mulher, decide virar cristão, ele tem que seguir o exemplo de Cristo e não o exemplo do mundo. Eu vou fechar aqui com um versículo que diz tudo sobre o vídeo de hoje, que é Paulo falando em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós temos que olhar para Cristo e não para os outros homens. Temos que seguir o exemplo de Cristo e não dos outros homens, porque os outros homens são falhos. Nós, seres humanos, somos falhos. O nosso único exemplo e objetivo deve ser Jesus Cristo. Pessoal, eu quero pedir uma ajuda para vocês, para os vídeos das próximas semanas. Muita gente me pede para falar sobre o sábado e eu vou ter que fazer uma série de vídeos porque esse é um assunto bem complexo. Então eu quero que vocês deixem aqui nos comentários desse vídeo todas as dúvidas ou por que vocês acham que eu estou errada em guardar o sábado. Não tem problema nenhum. Vocês não precisam concordar comigo, nunca fui a favor de ter um canal onde todas as pessoas pensam igual a mim e concordam comigo. Me digam quais são as dúvidas de vocês, o que vocês têm para me falar, obviamente, com toda a educação, e eu vou procurar trazer essas respostas e defender o meu ponto de vista aqui. Também quero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, porque eu tenho duas opções para fazer esses vídeos do sábado. Eu posso fazer um vídeo, uma série de vídeos aqui para o canal, eu sozinha, ou eu posso fazer isso numa transmissão ao vivo e chamar mais uns 2 ou 3 teólogos para participarem comigo. E daí, claro, eles têm muito mais conhecimento do que eu, né, para responder as dúvidas de vocês. Me digam o que vocês preferem. Muito obrigada a todos que assistiram o vídeo até aqui. Um beijo, um bom final de semana e um feliz sábado!